Dizem que nenhum homem ousou voltar para contar. Que nas ruínas esquecidas da Grécia Antiga, entre colunas quebradas e altares abandonados, habita uma criatura cujo nome ainda causa silêncio entre os vivos. Seu olhar, dizem, transforma a carne em pedra e o coração em pó. Muitos a chamaram de monstro, outros de maldição dos deuses. Mas poucos ousaram perguntar: quem foi Medusa antes da queda? Em algum lugar esquecido pelas eras, entre ruínas tomadas pela era e ventos que uivavam como lamentos antigos, uma criatura amaldiçoada se escondia. Os povos helênicos, acostumados a conviver com mitos e horrores que atravessavam o limiar do humano e do divino, temiam-na como se fosse a própria personificação da desgraça. Nenhum pesadelo parecia mais real, nenhuma ameaça mais terrível. Homens diziam que apenas ouvir seu nome já era convite à desventura. E aqueles que ousaram persegui-la, armados de coragem e vaidade, jamais regressaram para contar o que haviam visto. Seus corpos, transformados em estátuas de pedra, ficavam espalhados como marcadores fúnebres de uma tragédia silenciosa. Falava-se de uma mulher com cabelos transformados em serpentes vivas, cujo olhar podia atravessar a alma e petrificar a carne em um instante. Muitos viam nisso o retrato do mal absoluto, uma punição dos deuses destinada a provar o quanto o homem é frágil diante do divino. Mas havia algo que os rumores não revelavam. Por trás da monstruosidade havia uma vida, uma história coberta de dor e injustiça. A criatura que todos nomeavam com horror já fora um dia apenas uma jovem. Uma jovem que sonhava, que sorria, que acreditava no sagrado. Seu nome era Medusa. Poucos ousavam imaginar que aquela figura cercada de temor não nascerá para ser monstro. Antes de sua queda, foi lembrada como uma das mais belas mulheres da Grécia, com olhos que refletiam o azul dos mares, com cabelos que dançavam ao vento como se fossem fios de ouro. Muitos viam nela uma graça rara, algo que nem mesmo deusas poderiam rivalizar. Mas a beleza, quando chama a atenção dos deuses, torna-se também uma maldição. E Medusa, sem saber, estava destinada a ser mais do que uma jovem mortal. Estava destinada a ser instrumento de disputas, vinganças e castigos. Assim começa sua história. Não no silêncio da fera que se esconde nas sombras, mas na claridade de uma vida inocente, interrompida pela crueldade dos deuses e pela arrogância dos homens. Uma história que, de geração em geração, foi contada como mito de terror, mas que, em sua essência, é a tragédia de uma sacerdotisa que ousou ser bela demais para um mundo que não a perdoaria por existir. Antes de se tornar um nome temido, Medusa foi apenas uma criança, nascida da união de duas antigas divindades marinhas. Era mortal, diferente de suas irmãs, que herdaram traços monstruosos de seus pais. Enquanto Steno e Euríale já carregavam desde cedo semblantes assustadores, Medusa nasceu com feições suaves, humanas, e uma beleza que parecia contrariar a própria lógica da linhagem de onde viera. Cresceu entre jogos e brincadeiras, sempre cercada por aqueles que a amavam, especialmente seu melhor amigo, Íficles, um garoto simples, mas de coração puro. A menina tinha algo que a distinguia das demais, um olhar voltado ao sagrado. Desde pequena, mostrava devoção à deusa Atena, e em suas brincadeiras, enquanto as irmãs preferiam encarnar papéis de vilãs, Medusa sempre escolhia ser a deusa da sabedoria e da guerra justa. Entre risos e sonhos de criança, ela já cultivava a chama da fé. À medida que crescia, sua beleza se tornava impossível de ignorar. Cabelos que reluziam ao sol como ondas douradas, pele clara como mármore, e um porte que fazia dela a mais admirada entre as jovens. Todos que a viam eram tomados por encanto. Muitos rapazes, atraídos por sua graça, aproximavam-se em busca de sua afeição, e até os deuses, dos altos céus, a observavam com atenção velada. Mas Medusa tinha um sonho maior do que o amor terreno. Desejava tornar-se sacerdotisa de Atena. E esse caminho exigia pureza, disciplina e renúncia. Seu amigo Íficles, que desde cedo nutria por ela um amor silencioso, um dia confessou o que sentia. O coração de Medusa se encheu de ternura, mas também de tristeza. Gostava dele, mas não poderia ceder. Escolhera a deusa, e a vida no templo não permitia paixões. Entre lágrimas e promessas de amizade eterna, recusou o jovem, que, mesmo ferido, permaneceu fiel ao seu lado. Com o tempo, Medusa se tornou aprendiz no templo. Sua disciplina era impecável.
Era como se Atena tivesse moldado nela um reflexo de si mesma, prudente, firme, serena. Porém, sua beleza, que deveria ser apenas um dom, começava a se tornar maldição. Durante os rituais, os fiéis pareciam mais atraídos pela jovem do que pela deusa. Sussurros corriam entre os corredores do templo, comparando a mortal à própria filha de Zeus. Alguns diziam até que Medusa superava a deusa em graça e formosura. Essas palavras, levadas pelo vento, subiram até o Olimpo. E o que deveria ser apenas devoção, tornou-se o início de uma disputa perigosa, pois os deuses não toleravam mortais que ameaçassem sua glória. E Medusa, sem perceber, estava acendendo uma chama que logo a consumiria. Enquanto Medusa aprofundava sua vida de devoção no templo de Atena, sua fama crescia para além das paredes sagradas. Os fiéis vinham de longe, não apenas para prestar culto à deusa, mas para contemplar a jovem sacerdotisa, cujo semblante parecia irradiar uma luz própria. Alguns murmuravam em segredo que seus cabelos, ao balançarem sob a luz do sol, eram mais belos que o manto da própria Atena. Outros, deslumbrados com sua voz durante os cânticos, ousavam dizer que até as palavras da deusa soariam menos encantadoras que as da moça. Medusa, ingênua, não percebia o quanto isso era perigoso. Ela apenas fazia o que sempre desejara, servir a Atena com pureza. Mas no Olimpo, os deuses não são indiferentes aos murmúrios dos mortais. Atena, do alto de sua glória, observava com um misto de orgulho e incômodo. Sabia que a jovem não tinha culpa, que apenas realizava seus rituais com sinceridade. No entanto, via também como sua própria imagem era ofuscada, desviando louvores que deveriam ser destinados à deusa para os olhos e gestos de uma mortal. Enquanto Atena hesitava entre o silêncio e a cólera, outro deus se aproximava. Do fundo dos mares, Poseidon contemplava a cena com olhos famintos. Ele e Atena eram rivais desde tempos imemoriais, e a lembrança de sua derrota na disputa pela cidade de Atenas ainda ardia como ferida aberta. O deus dos mares, orgulhoso e vingativo, viu em Medusa a oportunidade perfeita para ferir a honra de sua adversária. Poseidon não via a jovem como filha devota, nem como sacerdotisa. Via nela um instrumento, um meio de manchar a glória da deusa da sabedoria. Se Atena era respeitada pela pureza de suas seguidoras, bastaria corromper a mais formosa delas para transformar devoção em escárnio. Medusa, sem imaginar, tornava-se peça em um jogo maior que sua vida. A beleza que um dia fora bênção começava a atrair sobre ela a inveja dos deuses e o desejo dos homens. Como chama que atrai mariposas, sua presença brilhava demais para não despertar fúria. E foi nesse instante, entre a vaidade dos mortais e a rivalidade dos imortais, que seu destino começou a ser selado. O que parecia apenas admiração transformava-se em sentença. Pois os deuses jamais permitem que uma mortal se torne reflexo de sua grandeza. Foi numa noite de ventos fortes que o destino de Medusa se rompeu para sempre. Ela caminhava sozinha à beira-mar, como costumava fazer, recolhendo conchas para os altares do templo e murmurando orações à deusa que tanto amava. O som das ondas parecia responder às suas preces, até que, de repente, algo mais profundo emergiu das águas. O mar se ergueu em fúria, e entre as espumas brilhou a forma imponente de um deus. Poseidon surgia diante dela em toda sua glória, portando o brilho dos mares, o porte de um titã e a soberba de quem acreditava poder possuir tudo o que desejava. O olhar de Medusa se perdeu por um instante diante da imponência divina, mas logo a lembrança dos votos que fizera Atena lhe trouxe firmeza. O deus, com palavras doces e charme irresistível, tentou seduzi-la, mas Medusa, mesmo trêmula, recusou. Relembrou sua pureza, sua devoção, sua escolha. A recusa, porém, não era algo que o Senhor dos Mares aceitasse. Tomado por ira e desejo, ele agarrou o braço da jovem com violência. Medusa resistiu como pôde, e num ato de coragem inesperada, golpeou o rosto do deus para se soltar. Correu em direção ao templo, buscando refúgio no lugar que acreditava ser sagrado, onde nenhum mal poderia alcançá-la. Mas Poseidon não recuou. Seu orgulho ferido era maior do que qualquer lei. Íficles, que a seguirá em segredo, vendo a cena, tentou protegê-la. Um mortal ousando se colocar diante de um deus. O jovem foi lançado ao chão com um único golpe, afastado como um brinquedo frágil. Medusa, então, entrou no templo, ajoelhando-se diante da estátua de Atena, chorando e suplicando por proteção.
Suas lágrimas caíam sobre o mármore frio, e sua voz ecoava pelo recinto sagrado, implorando pela intervenção da deusa. Mas os deuses nem sempre respondem como esperamos. Poseidon atravessou o santuário com passos pesados, sua sombra cobrindo as colunas. O silêncio do templo se quebrou em gritos de desespero. Ali, diante da imagem de Atena, Medusa foi violentada, sua pureza profanada, seu corpo e sua fé quebrados em um único ato brutal. O deus saiu satisfeito, deixando atrás de si não apenas uma jovem destruída, mas também um templo manchado, como um troféu de sua vingança contra a deusa rival. Naquela noite, Medusa deixou de ser apenas uma sacerdotisa. Perderá não apenas sua honra diante dos homens, mas também a proteção da deusa a quem dedicara a vida. O que se abria diante dela não era mais um caminho de devoção, mas um abismo de ruína e dor. Medusa permaneceu caída no chão frio do templo, o corpo trêmulo, o coração dilacerado, a alma mergulhada em silêncio e vergonha. As colunas de pedra pareciam observá-la como testemunhas mudas de um crime que jamais deveria ter acontecido dentro de um espaço sagrado. O cheiro do mar ainda impregnava o ambiente, lembrando que Poseidon partirá satisfeito, deixando atrás de si apenas ruína. A jovem, coberta de lágrimas, ergueu o rosto para a estátua de Atena e suplicou: "Minha deusa, protege-me, não me abandone." Mas o que encontrou não foi acolhimento. Na penumbra, a estátua brilhou. A pedra pareceu respirar, e da forma esculpida emergiu a própria deusa, em toda sua imponência. Atena desceu sobre o templo, não com compaixão, mas com olhos ardentes de cólera. Para ela, não importava apenas a violência cometida. Importava que o templo, sua morada terrena, havia sido manchado. Importava que sua imagem de pureza fora arruinada diante dos homens e que sua sacerdotisa mais exemplar agora carregava uma marca irreversível. Medusa, soluçando, tentou explicar que fora vítima, que resistira, que nada daquilo havia sido sua escolha. Mas Atena não quis ouvir. Para a deusa, a jovem era culpada por ter atraído olhares demais, por ter despertado desejos que desviaram os homens da devoção correta, por exibir uma beleza que se tornará rival da própria divindade. Se não fosse por tua vaidade, por teus encantos que seduzem, isso jamais teria acontecido, disse a deusa, como se cuspisse veneno. E assim, no lugar de consolo, veio a sentença. Atena estendeu sua mão sobre Medusa, e a maldição desceu como trovão. Seus cabelos, antes dourados, retorceram-se em serpentes vivas, sibilando em fúria. Sua pele tomou um tom sombrio, e seus olhos, que um dia encantaram multidões, tornaram-se lâminas de poder incontrolável. Quem os encarasse, transformava-se imediatamente em pedra. Medusa gritou, mas seu clamor ecoou apenas entre as colunas vazias. A transformação não lhe foi apenas física, mas também espiritual. Estava marcada para sempre como monstro, banida do convívio humano, odiada pelos homens, temida pelos deuses. A deusa que ela servirá com devoção agora a tratava como inimiga, como mancha que precisava ser apagada. Naquela noite, Medusa perdeu tudo: sua fé, sua forma, sua vida entre os mortais. Restava-lhe apenas o peso do castigo e o eco da injustiça. De vítima, tornará-se maldita. De devota, transformará-se em símbolo de terror. O templo onde buscará refúgio tornou-se palco de sua condenação. E Atena, voltando ao Olimpo, não levou consigo arrependimento, mas sim o orgulho de ter imposto silêncio àquilo que julgava uma ameaça. Enquanto isso, a jovem sacerdotisa chorava sozinha, já não mais mulher, já não mais humana, mas a primeira das górgonas. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som de seu próprio choro. Medusa, agora marcada pela maldição, olhou para suas mãos trêmulas e sentiu o peso de algo irreversível. Onde antes existia suavidade, agora havia algo que repelia. Seus cabelos, transformados em serpentes vivas, se enroscavam entre si, sibilando como vozes de condenação. Seu reflexo, visto em fragmentos de bronze quebrado no templo, mostrou-lhe uma face que já não era sua. A jovem bela e devota desaparecera. O que restava era a imagem de um monstro. Ela não suportou permanecer ali. Correu pelas ruas da cidade, mas sua presença despertava horror. Um homem, ao cruzar seu olhar sem querer, petrificou-se diante dela em segundos. Seu grito preso na garganta foi congelado em pedra. Outro, ao tentar ajudá-la, sofreu o mesmo destino. Medusa, desesperada,
Não queria ferir ninguém, mas onde quer que passasse, a desgraça se espalhava. Os gritos de medo ecoaram pelas casas, e em pouco tempo, a cidade inteira caçava como fera indomável. Com o coração dilacerado, ela fugiu. Buscou Íficles, seu amigo, sua última âncora de humanidade. O encontrou caído, ainda atordoado do golpe de Poseidon. Entre lágrimas, pediu que ele não a olhasse, mas Íficles, movido pela amizade, tocou seu ombro e ergueu os olhos em compaixão. Foi o suficiente. Num instante cruel, seu corpo endureceu, sua pele se tornou mármore, e diante dela surgiu a estátua imóvel daquele que mais amava. O horror tomou conta de Medusa. Abraçou a pedra fria, implorando por perdão, mas já era tarde. A partir daquele momento, compreendeu que não havia mais lugar para ela entre os homens. Partiu sozinha, guiada apenas pela dor. Andou por estradas desertas, campos abandonados, florestas escuras. Onde passava, o silêncio reinava, pois nenhum ser ousava se aproximar. Os deuses a haviam condenado, e os mortais a temiam como peste. Finalmente, encontrou refúgio em uma região esquecida, onde antigos templos estavam reduzidos a ruínas, devorados pelo tempo e pelo musgo. Ali, entre colunas quebradas e altares despedaçados, Medusa fez sua morada. Não como sacerdotisa, mas como exilada. Caçava pequenos animais para sobreviver, dormia no frio da pedra e chorava à noite lembrando-se do que perderá. A solidão tornou-se sua única companheira. E, pouco a pouco, a jovem que fora símbolo de graça e devoção se afundava na sombra de sua própria maldição. O mundo a havia rejeitado. Os deuses a haviam condenado. E ela mesma já não sabia se ainda era humana. O tempo passou como um inimigo invisível, corroendo a esperança que ainda restava em Medusa. Cada dia era mais pesado que o anterior, e cada noite parecia interminável. Sua morada agora eram ruínas esquecidas, um templo antigo tomado pelo musgo e pelas trepadeiras, onde colunas quebradas se inclinavam como ossos de gigantes. Ali, longe dos olhares dos homens e dos julgamentos dos deuses, a criatura que todos temiam encontrou refúgio. Mas, mesmo carregando a maldição, Medusa não conseguia abandonar o que lhe restava de fé. Entre lágrimas e silêncio, recolhia pedras, flores secas e pequenas conchas trazidas pelo vento para compor altares improvisados. Diante da imagem partida da deusa, ainda erguia orações. Não eram preces de vaidade ou esperança de perdão imediato, mas gestos de quem, em sua essência, continuava sendo devota. Mesmo amaldiçoada, mesmo abandonada, seu coração ainda sabia o caminho da reverência. Às vezes, enquanto caçava pequenos animais para se alimentar, tropeçava em pedaços de estátuas antigas que o tempo havia consumido. Um braço de mármore quebrado, o busto de uma divindade esquecida, restos de um culto que já não existia. Medusa os limpava, os erguia novamente, como se quisesse devolver dignidade às memórias perdidas. A cada gesto, mostrava que, apesar de ser vista como monstro, sua alma ainda guardava uma chama de humanidade. Os deuses observavam de longe. Atena, do alto do Olimpo, percebia os movimentos de sua antiga sacerdotisa. Viu que não era por orgulho que Medusa reconstruía altares. Ninguém a via, ninguém poderia aplaudi-la ou admirá-la. Mesmo assim, ela continuava cuidando do sagrado como se fosse dever eterno. Essa constatação trouxe à deusa um peso silencioso. Talvez, no fundo, tivesse sido injusta. Talvez, ao castigá-la, houvesse punido mais do que uma jovem, houvesse condenado um coração que ainda pulsava em devoção sincera. Mas os deuses raramente se permitem reconhecer erros. Medusa, por sua vez, não buscava redenção, pois já não acreditava que a receberia. Apenas fazia o que sabia fazer, manter a chama do divino acesa, mesmo nas trevas de sua solidão. Porém, entre rituais silenciosos e noites de luto, sua fama crescia entre os homens. Guerreiros ouviam histórias de uma górgona escondida nas ruínas, e muitos partiam em sua caça. Nenhum retornava. E assim, a cada nova batalha, a cada invasor petrificado, Medusa se afastava mais de sua própria humanidade. Era vista cada vez menos como mulher, e cada vez mais como fera. Ainda assim, no íntimo, permanecia o paradoxo, o coração de uma sacerdotisa aprisionado no corpo de um monstro. O destino de Medusa não se selaria no silêncio das ruínas.
Seu nome corria como maldição entre cidades e exércitos. Guerreiros orgulhosos, movidos pela promessa de glória, partiam em sua caça. Nenhum retornava. As histórias de corpos petrificados, de olhos que roubavam a vida num instante, apenas alimentavam a lenda. Até que um jovem herói, guiado não apenas por coragem, mas pelo favor dos deuses, foi enviado para enfrentá-la. Seu nome era Perseu. Diferente dos demais, Perseu não vinha sozinho em sua ousadia. Atena, talvez ainda atormentada pela sombra de sua antiga sacerdotisa, decidiu intervir. Não por misericórdia, mas para encerrar de vez a existência daquela que um dia lhe servirá e agora se tornará um lembrete incômodo de sua própria crueldade. A deusa entregou ao guerreiro o escudo polido, capaz de refletir como um espelho, e assim protegê-lo do olhar mortal da Górgona. Hermes lhe concedeu a espada afiada, cortante como raio. Perseu era, portanto, mais que um homem, era instrumento dos deuses. Na noite em que chegou ao refúgio de Medusa, as ruínas estavam mergulhadas em silêncio. A lua atravessava as colunas partidas, projetando sombras longas e frias. Perseu caminhava com cautela, o coração acelerado, cada passo ressoando como anúncio da morte. Medusa, acostumada a caçadores, percebeu sua presença. As serpentes em sua cabeça ergueram-se em alerta, sibilando como coros de agonia. Ela não desejava matar. Em sua essência, ainda pulsava a dor de ser injustiçada. Mas já não tinha escolha. A cada novo intruso, era caçada como fera, obrigada a se defender. Escondeu-se entre os escombros, preparando a emboscada. O som dos passos do herói se aproximava, firme e inevitável. Quando se moveu para atacá-lo, Perseu não a olhou diretamente. Usou o reflexo do escudo de Atena e, através dele, viu a figura monstruosa que avançava pelas sombras. Não via a jovem que chorava em silêncio, não via a sacerdotisa que um dia cuidara de altares. Via apenas o monstro que precisava abater. Com um golpe preciso, rápido como sentença, a espada cortou o ar e separou a cabeça de Medusa de seu corpo. Seu grito ecoou pelas colunas, misto de dor e libertação. O corpo caiu, e o sangue se espalhou pelo chão antigo, tingindo de vermelho as pedras esquecidas. Perseu, vitorioso, segurava em mãos a cabeça ainda viva da Górgona. Para os homens, era troféu. Para os deuses, era triunfo. Mas, para o mundo espiritual, aquele instante não era o fim. Era apenas o início de algo maior, pois da morte de Medusa brotaria a semente de novos símbolos. O corpo de Medusa tombou nas pedras frias, e seu sangue, denso e ardente, espalhou-se como rio vermelho pelas fendas das ruínas. Mas aquele não era sangue comum. Corria nele a semente divina, pois contra sua vontade ela carregara o peso da união forçada com Poseidon. E assim, mesmo na morte, a Górgona ainda geraria vida. Do chão tingido começaram a emergir formas impossíveis. O sangue borbulhava como lava viva, e do ventre rasgado nasceram duas criaturas extraordinárias. Primeiro surgiu Crisaor, o guerreiro da espada dourada, que carregava no brilho de sua lâmina a herança da força e da resistência. Em seguida, das ondas invisíveis do espírito, ergueu-se Pégaso, o cavalo alado, puro e radiante, com asas brancas que cintilavam sob a luz da lua. Pégaso não era apenas um animal mítico. Era o reflexo da pureza que fora roubada de sua mãe. Enquanto Medusa fora amaldiçoada por sua beleza, transformada em monstro e banida para o esquecimento, Pégaso representava a liberdade e a inocência libertas dessa dor. Era como se, do corpo destruído da sacerdotisa, surgisse finalmente a imagem do que ela sempre foi, livre, leve, devota. Os deuses assistiram em silêncio. Mesmo Atena não pôde ignorar o significado daquela cena. A criatura que ela amaldiçoara agora gerava símbolos que jamais poderiam ser apagados. Pégaso subiu aos céus, cortando o vento como esperança renascida, e seu voo tornou-se lembrança eterna daquilo que Medusa perderá, mas que, de alguma forma, ainda sobrevivia no mundo. Crisaor, por sua vez, simbolizava a resistência, a força que nasce do sofrimento, o guerreiro que surge da injustiça. Ele não herdou o corpo monstruoso da mãe, mas a essência de alguém que suportou mais do que qualquer mortal poderia suportar. Assim, Medusa não partia em silêncio. Mesmo morta, sua dor florescia em novas formas, em símbolos que atravessariam os séculos. O sangue amaldiçoado dera à luz criaturas divinas.
E naquele instante, o mundo percebeu, Medusa não fora apenas monstro ou vítima. Fora semente, raiz de algo maior que a própria tragédia. Perseu, ofegante, contemplava a cabeça recém-cortada da Górgona. Mesmo separada do corpo, os olhos ainda guardavam poder terrível. Quem os encarasse se transformava em pedra. Envolveu-a num saco, temendo seu olhar, mas consciente de que carregava nas mãos algo mais que um troféu, levava consigo um destino moldado pelos deuses. Ao regressar de sua jornada, entregou o prêmio a Atena, a deusa que um dia fora alvo de rivalidade e de louvor desviados. Atena, ao receber a cabeça de sua antiga sacerdotisa, não demonstrou compaixão, mas em seu íntimo, sabia que aquele momento era mais do que vitória. Ela fixou o rosto de Medusa em seu escudo sagrado, a égide, como símbolo de poder, de advertência e de lembrança eterna. Muitos acreditam que foi gesto de triunfo, de dominação sobre a mortal que ousara rivalizar em beleza. Mas outros, em silêncio, perceberam a ironia profunda. A deusa que a amaldiçoara agora carregava sua imagem junto ao próprio coração, transformando a figura da devota em guardiã eterna de suas batalhas. Assim, Medusa deixou de ser apenas lembrada como monstro. Tornou-se emblema, presença que jamais se apagaria. Sua cabeça petrificava inimigos, mas sua memória petrificava consciências. Cada guerreiro que via a égide sabia: a beleza pode ser castigada, a inocência pode ser violada, mas nenhuma injustiça se apaga. Nos céus, Pégaso voava livre, símbolo da pureza que escapara das correntes da maldição. Nas lendas, Crisaor empunhava sua espada dourada, lembrança de que até do sofrimento pode nascer força. E no escudo de uma deusa, o rosto da jovem sacerdotisa permanecia imóvel, mas não esquecido. A história de Medusa não terminou na lâmina de Perseu. Ela atravessou séculos como aviso e como símbolo. Não foi apenas a narrativa de um monstro derrotado, mas a de uma mulher transformada pela injustiça dos deuses e pela arrogância dos homens. Sua tragédia a tornou eterna. E assim, até hoje, seu nome é sussurrado não apenas como mito de horror, mas como lembrança de que a beleza, a pureza e a devoção também podem ser punidas quando brilham demais sob o olhar dos imortais. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.